Você já teve a impressão de perceber detalhes que passam despercebidos pela maioria? De notar intenções escondidas, sentir emoções difíceis de explicar ou enxergar significados onde quase ninguém vê? Se isso acontece com frequência, talvez sua forma de perceber o mundo seja diferente da média. Mas essa profundidade é um privilégio ou um peso? Vivemos em uma época marcada pelo excesso de informações, opiniões, distrações e velocidade. Tudo parece nos afastar do contato com nós mesmos. Refletir profundamente virou algo raro, enquanto o silêncio interior foi sendo substituído pelo barulho constante. Ainda assim, existem pessoas que vivem em outro ritmo. Observam demais, sentem demais, questionam demais e muitas vezes sofrem justamente por isso. Perceber aspectos ocultos da realidade em um mundo fascinado pelas aparências cobra um preço. Neste vídeo, vamos explorar a experiência daqueles que carregam uma sensibilidade incomum. Pessoas que mantêm um diálogo constante consigo mesmas, captam nuances quase invisíveis e convivem com o desafio de enxergar aquilo que quase nunca é dito. Vamos falar sobre o isolamento que nasce da incompreensão, mas também sobre a beleza de viver guiado por propósito e significado. Se você já experimentou esse sentimento, talvez encontre algo de si nestas palavras. Não vamos idealizar essa forma de existir, porque quem sente e pensa profundamente também enfrenta conflitos intensos, inseguranças persistentes e momentos de solidão, dúvidas recorrentes, inquietações silenciosas e a sensação de não pertencer são companhias frequentes. Muitas vezes, essas pessoas parecem viver deslocadas do próprio tempo, sensíveis demais para um mundo acelerado e reflexivas demais para uma realidade imediatista. A mente pode servir como abrigo, mas também pode se tornar uma armadilha. Surge então uma pergunta inevitável: é possível viver com profundidade sem ser consumido por ela? Talvez você sinta que sua mente percorre caminhos difíceis de compartilhar em conversas comuns. Talvez a dificuldade em se encaixar não venha da arrogância, mas da necessidade constante de buscar algo mais verdadeiro. E como acontece com tantas pessoas, você talvez viva um paradoxo permanente: desejar proximidade, mas precisar de distância. Procurar sentido, enquanto desconfia das respostas simples. Essa forma intensa de perceber o mundo raramente aparece por acaso. Em muitos casos, ela nasce ainda na infância, moldada pelas experiências emocionais mais marcantes. Para pessoas introspectivas, o universo interior costuma surgir como um espaço seguro diante de ambientes confusos, imprevisíveis ou emocionalmente difíceis. Não se trata apenas de um traço psicológico, mas também da própria história de vida. Imagine uma criança que aprende cedo a identificar mudanças no olhar dos pais, percebe silêncios carregados de tensão e sente responsabilidades que nunca foram suas. Ela descobre rapidamente que existe muito mais por trás das palavras. Em vez de apenas brincar, começa a observar e interpretar tudo ao redor. Em vez de reagir impulsivamente, ela absorve cada experiência. Aos poucos, desenvolve uma percepção emocional extremamente aguçada, como um radar que permanece ligado o tempo inteiro. Essa sensibilidade não representa fraqueza, é uma força voltada para dentro. O mundo parece atingir essa pessoa com intensidade maior. Palavras permanecem por mais tempo, sons incomodam mais e emoções deixam marcas profundas. O resultado costuma ser um movimento natural de recolhimento. Não por medo, mas porque a superficialidade frequentemente machuca. Aos poucos, o universo interior deixa de ser apenas um refúgio e passa a ser um verdadeiro lar. Ali existe espaço para contemplar, compreender e reorganizar experiências. A mente se transforma em um lugar cheio de possibilidades, onde pensamentos ganham forma e significado. Isso pode ser fascinante, mas também profundamente solitário.
A reflexão não acompanha a velocidade do mundo moderno, que valoriza produtividade, desempenho e respostas imediatas. Nesse cenário, quem vive de forma mais contemplativa muitas vezes parece estar fora de sintonia. São pessoas chamadas de excessivamente analíticas, intensas ou complicadas. Em grupos, costumam preferir ouvir antes de falar. Evitam ambientes caóticos e conversas vazias, enquanto carregam perguntas existenciais que poucos parecem fazer. É justamente aí que nasce um grande paradoxo. Ao mesmo tempo em que desejam compreender profundamente as pessoas e criar conexões verdadeiras, também sentem vontade de se proteger. Oscilam entre a necessidade de proximidade e o impulso de se afastar. Querem ser compreendidas, mas temem ser mal interpretadas. A escritora Virginia Woolf descreveu esse conflito com enorme sensibilidade. Ela sugeria que pensar com tanta intensidade podia ser um privilégio doloroso. É como possuir uma pele emocional extremamente fina. Tudo toca, tudo deixa marcas. Por isso, um quarto silencioso ou uma folha em branco acabam se tornando lugares de refúgio. Mas permanecer apenas dentro da própria mente também cobra seu preço. Quando o pensamento gira sem direção, ele deixa de esclarecer e começa a distorcer. Passamos a enxergar intenções inexistentes, criamos explicações complexas para situações simples e interpretamos a realidade através das próprias inseguranças. Aos poucos, o mundo passa a refletir muito mais nossas projeções do que os fatos. O filósofo Arthur Schopenhauer acreditava que a lucidez frequentemente aumenta o sofrimento. Para ele, quem percebe demais, inevitavelmente enxerga também a superficialidade das convenções, a fragilidade das ilusões e o vazio escondido atrás de muitos prazeres cotidianos. Depois que certos aspectos da realidade são percebidos, torna-se impossível voltar ao estado anterior. Mas talvez exista uma saída. Tudo depende da forma como utilizamos nossa vida interior. Quando ela serve apenas como fuga, nos afasta das pessoas. Quando se transforma em criação, aprendizado e expressão, torna-se uma ponte para o mundo. Pense em Fernando Pessoa, que transformou sua inquietação em poesia, ou em Emily Dickinson, que encontrou na solidão a matéria-prima para obras que atravessaram gerações. Ambos mergulharam profundamente em si mesmos, mas retornaram trazendo algo valioso. Talvez esse seja o verdadeiro desafio: fazer da introspecção uma ferramenta de crescimento e não uma prisão. Afinal, o impulso de se esconder do mundo sempre estará presente. Quanto mais intensa for a sua sensibilidade, mais raro será encontrar alguém capaz de compreender o seu universo interior sem julgá-lo como exagerado, dramático ou estranho. Estar sozinho não é o mesmo que sentir solidão. Para quem percebe o mundo com profundidade, a verdadeira solidão costuma acontecer dentro da própria mente. É a sensação de não ter com quem compartilhar aquilo que realmente sente, de viver cercado por relações superficiais, enquanto carrega perguntas que quase ninguém se atreve a fazer. É nesse ponto que nasce o isolamento psíquico, uma solidão invisível, que não aparece nas redes sociais, nem pode ser medida por estatísticas. Ela se manifesta no silêncio, depois de uma conversa em que você não conseguiu mostrar quem realmente é, na frustração de não ser compreendido e no desgaste de esconder partes de si para se adaptar às expectativas dos outros. É como estar cercado por pessoas e, ainda assim, sentir-se invisível. Com o tempo, muitos aprendem a usar máscaras. Uma para o ambiente profissional, outra para os amigos, outra para a família. Essas máscaras ajudam a sobreviver socialmente, mas também afastam a pessoa da própria essência. Quanto mais se representa um personagem para parecer aceitável, mais distante se fica da própria identidade. O preço dessa adaptação constante é a desconexão interior. Sentir-se diferente, nesse contexto, não desperta orgulho, mas uma sensação persistente de inadequação.
Surge a impressão de estar vivendo fora do próprio tempo, como alguém que nunca encontrou realmente o seu lugar. Aos poucos, aparece uma pergunta dolorosa: será que o problema está em mim? Em muitos casos, essa dúvida se transforma em culpa, e a culpa acaba se transformando em silêncio. O filósofo Friedrich Nietzsche afirmava que o indivíduo precisa lutar para não ser esmagado pela multidão. Essa multidão representa a pressão constante para agir, pensar e sentir como todos os demais. Para quem possui uma sensibilidade intensa, essa batalha acontece todos os dias. Existe o desejo de amar, pertencer e compartilhar a vida, mas também a percepção de que isso muitas vezes exige esconder partes importantes de si. O sensível não costuma se afastar por arrogância. Na maioria das vezes, ele se recolhe por exaustão. Cansa de explicar o que sente e ouvir que está pensando demais. Cansa de traduzir sua profundidade para uma linguagem que pareça aceitável aos outros. Diante disso, o silêncio parece oferecer mais segurança do que a exposição. Esse isolamento não revela apenas um conflito individual. Ele também reflete uma sociedade que valoriza distrações rápidas e evita tudo aquilo que exige reflexão. Vivemos cercados de vozes, mas cada vez mais pobres em escuta verdadeira. Estamos conectados o tempo inteiro, mas ainda sentimos falta de vínculos autênticos. Nesse cenário, surge uma necessidade inevitável: o desejo de pertencer. Por mais introspectiva que uma pessoa seja, ela continua sendo humana, e todo ser humano precisa criar laços. A grande questão é descobrir como construir essas conexões sem abandonar a própria essência. Alguns preferem se fechar completamente, refugiando-se em livros, ideias e arte, enquanto se afastam dos relacionamentos. Outros tentam se adaptar, mas acabam sofrendo em silêncio. Há também aqueles que encontram uma ou duas pessoas com quem conseguem ser totalmente sinceros. Quando isso acontece, essas relações se tornam verdadeiros refúgios. O pertencimento, portanto, vai muito além de uma necessidade social. Ele faz parte da própria experiência de existir. Sentir-se compreendido é sentir que a própria existência encontrou espaço para respirar. Quando isso falta, o isolamento emocional corrói lentamente a vitalidade, fazendo a pessoa estar presente fisicamente, mas distante em espírito. A filosofia talvez não ofereça respostas definitivas, mas oferece companhia. Marcos Aurelius escrevia para si mesmo como forma de preservar sua integridade em um mundo que considerava moralmente decadente. Suas reflexões mostram que é possível permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando ninguém parece compreender o seu caminho. Da mesma forma, a literatura nos apresenta vozes como Clarice Lispector, que escreveu: "Sou tão misteriosa que não me entendo." Em suas obras, a alma humana aparece cheia de silêncios, dúvidas e contradições. Ela nos lembra que a beleza também habita a incerteza e que nem sempre pertencer significa seguir o mesmo caminho da maioria. Talvez o verdadeiro desafio seja aceitar a solidão como parte da jornada, sem transformá-la em residência permanente. Nem todos compreenderão sua forma de sentir, mas alguns poucos poderão enxergar aquilo que existe de mais verdadeiro em você. E muitas vezes isso já é suficiente. Porque no fundo, o que você procura não é a aprovação coletiva, mas um encontro genuíno, um encontro com outra pessoa, sim, mas também consigo mesmo. Com aquela parte da sua essência que nunca deixou de sentir, mesmo quando o mundo insistia para que você se tornasse indiferente. Se a sensibilidade profunda às vezes nos afasta da maioria, a pergunta passa a ser outra: como transformar toda essa intensidade em uma força capaz de sustentar a própria vida? A primeira resposta talvez esteja em compreender a diferença entre solidão e solitude. A solidão nasce da falta, da rejeição e da sensação de abandono. A solitude, por outro lado, é um espaço de liberdade interior, onde o silêncio deixa de ser inimigo e passa a ser um aliado.
Muitos dos grandes pensadores aprenderam justamente isso, transformar o isolamento em um ambiente de crescimento. Blaise Pascal escreveu que grande parte da infelicidade humana nasce da incapacidade de permanecer sozinho em um quarto. Esse quarto representa muito mais do que um espaço físico. Ele simboliza a capacidade de permanecer consigo mesmo sem fugir para distrações constantes. No início, esse encontro pode parecer desconfortável. A mente produz ansiedade, lembranças e inquietações. Mas com o tempo, o silêncio deixa de ser ameaça e passa a revelar clareza. Por isso, a introspecção não precisa ser encarada como fuga do mundo. Ela pode se tornar um caminho de amadurecimento profundo, um mergulho sincero na própria essência, livre das máscaras e das expectativas externas. É justamente nessa escuta interior que nasce uma autonomia emocional mais sólida, mas olhar para dentro, por si só, não basta. Toda essa riqueza interior precisa encontrar uma forma de se expressar. É aí que entra a criação. Escrever, pintar, compor, ensinar ou compartilhar ideias transforma aquilo que parecia invisível em algo capaz de tocar outras pessoas. A criação se torna a ponte entre o mundo que existe dentro de você e o mundo que existe lá fora. Quando você transforma aquilo que sente em palavras, imagens, música ou qualquer outra forma de expressão, algo muda dentro de você. O que permanece preso apenas na mente tende a crescer em silêncio, mas aquilo que encontra uma forma de existir no mundo deixa de ser um peso exclusivamente seu. E quando é compartilhado com sinceridade, pode alcançar outras pessoas de maneiras que você jamais imaginou. Franz Kafka escreveu que a escrita é o machado que quebra o mar gelado dentro de nós. A imagem é intensa, mas traduz exatamente o poder da criação. Para quem sente profundamente, criar é mais do que produzir algo bonito. É uma forma de preservar a própria alma, em um mundo que muitas vezes parece frio e indiferente. Essa criação nem precisa ser pública. Pode existir em um diário, em um poema guardado na gaveta ou em uma música que ninguém além de você escuta. O importante é que ela continue sendo um elo entre aquilo que você vive por dentro e aquilo que consegue expressar. Mas seguir esse caminho exige coragem. Quem escolhe viver com sensibilidade dificilmente acompanhará a corrente da maioria. Em algum momento, será visto como intenso, complicado ou exagerado. Haverá dias de solidão e momentos em que o próprio valor será colocado em dúvida. É justamente aí que surge uma das maiores conquistas, a liberdade interior. Liberdade interior começa quando você deixa de medir seu valor pela opinião alheia. É compreender que sua sensibilidade não é um defeito a ser corrigido, mas uma característica que carrega desafios e também enormes possibilidades. Ela permite perceber detalhes invisíveis, compreender pessoas com mais profundidade e enxergar significados onde muitos veem apenas rotina. Trata-se de uma liberdade silenciosa, quase imperceptível, mas capaz de transformar toda a maneira de viver. A partir desse ponto, você passa a escolher melhor suas relações, os ambientes que frequenta e aquilo que merece sua energia. Marcos Aurelius lembrava que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato, e tudo o que vemos é apenas uma perspectiva, não a verdade absoluta. Essa compreensão protege, porque nos lembra que não precisamos absorver todos os julgamentos nem adaptar nossa essência para agradar ao coletivo. Essa liberdade, porém, não é um destino definitivo. Ela precisa ser construída diariamente. É um exercício constante de desapego das expectativas externas, de fidelidade aos próprios valores e de compaixão diante das próprias limitações. Nesse sentido, Michel Foucault falava da importância do cuidado de si. Cultivar a própria alma como quem cuida de um jardim, não para alcançar perfeição, mas para manter a vida florescendo. Sim, viver com sensibilidade pode ser difícil, mas também é uma forma de resistência.
É recusar a anestesia emocional e escolher permanecer autêntico em um mundo dominado pelas aparências. Talvez esse seja o maior presente. Mesmo sem perceber, você se torna uma lembrança viva de que existe algo além da pressa, do lucro e do ruído constante. Existe profundidade, existe verdade. E ainda que poucos consigam enxergá-la, ela continua tendo valor. Talvez você nunca seja compreendido por todos. Mas se encontrar algumas pessoas capazes de enxergar quem você realmente é e, acima de tudo, aprender a compreender a si mesmo, isso já pode ser suficiente. Voltando à pergunta que guiou este vídeo, é possível viver com profundidade sem ser consumido por ela? Talvez a resposta seja um sim cheio de nuances. Um sim que reconhece o peso dessa caminhada, mas também entende sua beleza. A vida profunda não promete conforto, facilidade ou segurança. Ela oferece algo diferente, autenticidade. E viver de maneira autêntica, mesmo enfrentando dificuldades, sempre será mais significativo do que atravessar a existência sem realmente despertar. Sentir intensamente, pensar intensamente e perceber aquilo que muitos ignoram é, ao mesmo tempo, uma bênção e um desafio. É uma bênção porque aproxima você do essencial. É um desafio porque exige força para suportar aquilo que os outros nem sempre enxergam. Assim como o sol que aquece também pode queimar, a sensibilidade pode tanto fortalecer quanto ferir. Ao longo desta reflexão, vimos que a introspecção pode ser prisão ou liberdade. O isolamento pode representar sofrimento ou transformação. Tudo depende da maneira como escolhemos utilizar nossa própria mente. Friedrich Nietzsche dizia que quem encontra um porquê consegue enfrentar quase qualquer dificuldade. Talvez esse seja o verdadeiro ponto de chegada. Descobrir um propósito capaz de transformar o peso da sensibilidade em força, angústia em criatividade e inquietação em clareza. Você não precisa se encaixar em padrões que não representam quem você é. Também não precisa pedir desculpas por sentir profundamente em um tempo que valoriza a superficialidade. O que realmente importa é encontrar sua própria linguagem, seu modo de existir e as poucas pessoas com quem poderá ser inteiramente verdadeiro. Isso não é egoísmo. É uma forma de preservar aquilo que existe de mais autêntico dentro de você. Em um mundo que vive no piloto automático, quem escolhe sentir desperta. Quem prefere a verdade às aparências, constrói um caminho próprio. E quem mergulha na própria essência não está fugindo da realidade, mas buscando um pertencimento mais verdadeiro. Sim, existe espaço para quem sente profundamente. Talvez não esteja nos holofotes, nem no reconhecimento da multidão, mas nos encontros sinceros, nas conversas que transformam, na arte criada com honestidade e, acima de tudo, dentro de si mesmo. Se esta reflexão fez sentido para você, considere deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. E se chegou até aqui, talvez o próximo vídeo que aparece na tela seja exatamente a continuação dessa jornada.